Boa noite, irmãos. Que bom que você veio aqui essa noite e enfrentou esse frio. Está frio, né, gente? Quem está com frio, levanta a mão. Cássio não está com frio. Tranquilo, né? Está quentinho. Então tá bom. Irmãos, que Deus o abençoe ricamente nessa noite. E Ele possa falar ao seu coração. Sei que você está triste porque os Jogos Olímpicos acabaram. Então essa semana você vai poder dormir mais cedo. Não teremos aí as partidas, os jogos para você acompanhar. Você não vai mais ficar brigando com a televisão, né? Esperando a próxima medalha que não veio. Acabou. Amanhã é segunda-feira. E por incrível que pareça, as coisas voltam a ser como sempre foram e nós voltamos a enfrentar os nossos problemas. Que Deus o abençoe ricamente, como eu já disse, te dando esperança, te dando a certeza de que Ele tem cuidado de você e que o relacionamento com você é a essência da sua alegria, é a essência que vai, durante essa semana, te alimentar de esperança. Baixe sua cabeça, feche seus olhos para a gente orar agora. Bondoso Deus, que gostoso estarmos aqui reunidos, entre irmãos, gostoso tudo aquilo que o Senhor já nos disse essa noite, através desses cânticos, através dessa palavra, compartilhar conosco. Obrigado por tudo, Pai. Clamamos agora por esse tempo, onde vamos abrir a Tua palavra, no Salmo 90, que o Senhor aqueça nossos corações, aprendendo através de Moisés, ó Deus, uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. Abençoa cada irmão aqui essa noite, ó Deus, que cada um saia daqui desafiado, edificado, ó Deus, através da Sua palavra. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém. Irmãos, uma das coisas que foi interessante em todo esse processo de Jogos Olímpicos, eu tenho certeza que você acompanhou comigo também, é ver os atletas ali logo depois das provas, né? E aí, os repórteres perguntando para eles, então, o que aconteceu, por que você conseguiu aí esse resultado e tal. E é interessante ver de uma forma diferente como é que os atletas vão falando em nome de Deus. Agradeço primeiramente a Deus, depois agradeço a minha mãe, minha sogra, minha tia e tal. E todo mundo falando a respeito de Deus. É interessante como que na nossa cultura, né, inclusive alguns a gente sabe que são evangélicos e damos graças a Deus por isso, né? Ver como que as pessoas têm colocado ali um agradecimento a Deus. Mas eu fico me perguntando, que Deus é esse? Que tipo de relacionamento que essas pessoas, que esses homens que se colocam aí diante das câmeras e têm a oportunidade de falar a respeito de Deus, que tipo de Deus essas pessoas se relacionam? E a pergunta para nós essa noite é: qual é esse Deus que nós queremos, que nós desejamos, esse Deus que quer se relacionar com cada um de nós? Conhecer profundamente a Deus é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é o grande propósito das nossas vidas. Durante os últimos domingos, alguns irmãos têm compartilhado nessa série. O Celso falou sobre esse Deus conosco, esse Deus Emanuel, e através de Jesus Cristo nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Jesus Cristo, como nós vimos lá em João capítulo 1, versículo 18, Jesus Cristo é o Deus que nós não podemos conhecer, é o Deus que se dá a conhecer. E Jesus Cristo funciona, eu comentei com um grupo hoje pela manhã, funciona como um vidro transparente, onde através dele nós conhecemos a Deus. Mas também nós vimos com o Girval que Deus é amor, que Deus busca aquele que está perdido, é o Deus que nos procura. Essa noite eu queria que nós olhássemos para o Salmo 90. Abra suas Bíblias aí para o Salmo 90. Eu queria que a gente olhasse não para uma declaração
atlética aí, depois de uma prova de salto em altura, judô, mas olhássemos para um sujeito do Antigo Testamento, que é com certeza, ao lado de Abraão e Davi, um dos personagens mais mencionados, mais conhecidos no Antigo Testamento. E quando a gente olha para a vida de Moisés, né, para vocês que conhecem a vida de Moisés desde pequeno, a gente aprende lá desde pequenininho. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos sob o domínio, 40 anos frequentando a corte do poder do império mais poderoso de sua época. Ou seja, passou 40 anos vivendo e se alimentando de toda a riqueza daquele que era o maior império do seu tempo. Depois Moisés passa 40 anos no ostracismo completo, ali cuidando de ovelhas no deserto. E finalmente, após todo o processo do êxodo, Moisés vai passar 40 anos no deserto, com toda uma geração que se vai no deserto. Ou seja, um homem que tinha e que viveu e aprendeu, e que por tudo isso que ele passou, ele desenvolveu um relacionamento profundo com Deus. E é interessante que a Bíblia nos preserva esse salmo, o Salmo 90, que é um salmo bastante conhecido, que provavelmente é o único salmo preservado de Moisés, que na verdade é uma oração de Moisés. Eu queria que a gente explorasse como é que Moisés ele se relacionava com esse Deus maravilhoso. Vamos começar aí a partir do versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés abre a sua oração na perspectiva de um Deus, na perspectiva de um Deus eterno, de um Deus que é refúgio, de um Deus que é abrigo, de um Deus que é morada. Irmãos, você já pensou sobre a eternidade? Você tem pensado sobre a eternidade? É complicado para a gente, né? Semana passada, fui ver meus pais, e eu sempre passo ali na Dutra, e eu tenho uma admiração especial pela Serra da Mantiqueira. Eu nasci e cresci vendo a Serra da Mantiqueira. E é interessante porque quando eu era um moleque, pequenininho, eu olhava aquela Serra da Mantiqueira e perguntava para minha mãe se depois da serra era o Japão. Depois eu fui descobrir que não, o Japão ficava um pouquinho mais adiante. Mas aquilo parecia para mim um negócio impressionante, sempre me impressionou aquela paisagem. E depois de 50 anos, eu olho para aquela paisagem, e eu já estou um pouco mais acabadinho, mas a paisagem está lá, a serra está lá, e nada mudou. Moisés olhava para os montes e dizia: olha, antes de nascerem os montes, antes de criares a terra e o mundo, Tu és Deus. É duro quando a gente começa a perceber, né? A gente chega naquela fase da vida que a gente começa a perceber que o tempo vai passando. E a gente estava brincando com o Paulo antes de começar o culto, que eu vi uma foto dele essa semana. Falei: Paulo, o tempo é miserável, ele passa para todo mundo. Não reconheci o Paulo lá, né, na foto. Porque o tempo passa, mas imagine uma serra, imagine um monte, imagine uma paisagem, e imagine que se você pudesse, né, de alguma forma
ver um monte nascendo. Alguém aqui viu um monte nascendo? Alguém aqui viu uma serra nascendo? Serra do Mar, Serra da Mantiqueira? Não. Isso existe muito antes de nós estarmos aqui, e continuará existindo muito depois de que nós já não estejamos mais aqui. Mas Moisés olhava para aquilo e tinha uma certeza no seu coração: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmão, quando você para orar, lá no seu quartinho, lá no seu espaço, você tem consciência de que você está falando com o Eterno? Com aquele que é antes de tudo isso existir? Talvez a gente às vezes se empolgue com a tecnologia, com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, mas Deus existe antes de tudo isso, e mais, de eternidade a eternidade. Mais ainda, Moisés declara para Deus: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Quando? Sempre. Moisés tinha consciência de que, ao abrir a sua tenda ali pela manhã, o que ele via? Areia. No outro dia, areia. No outro dia, areia. Onde estava o abrigo, a morada, o refúgio de Moisés? Em Deus. Quando? Sempre. Sempre. Irmãos, nós somos tão tomados por tudo aquilo que acontece à nossa volta, que é muito fácil a gente perder essa dimensão desse Deus eterno maravilhoso, de eternidade a eternidade, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso abrigo seguro. Jesus nos diz lá em Mateus o quê? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados. Lá em João 14, olha, eu vou para o Pai para fazer o quê? Para fazer uma morada para vocês, e não deixarei vocês sozinhos, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não importa a perspectiva que você esteja vivendo na sua vida, tudo que está acontecendo ao seu lado, olhe para o Deus eterno, que é o seu refúgio sempre. E mais, embora tudo ao seu lado esteja se modificando, a tecnologia esteja mudando o mundo em que nós vivemos de uma forma impressionante, muito impressionante. Teus filhos não viverão a mesma realidade que você vive hoje. É impressionante o que vai acontecer nos próximos anos em termos de tecnologia. A gente fica impressionado com essas maquininhas eletrônicas. Deixa eu dizer para você, esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, desde a eternidade, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Não tem a versão 3.0 de Deus, gente. Deus não é um outro software que você vai fazer um download para o seu, porque tem uma versão que não deu certo. Seu software não está funcionando, né? As coisas não estão indo bem na sua vida, baixa um novo software aí, versão 3.0 de Deus. Não, Deus é eterno, é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Esse é o Deus Criador, esse é o Deus refúgio e fortaleza. É assim que Moisés começa a sua oração, para dizer para ele mesmo, tudo que eu olho aqui em volta de mim, impregna minha mente, mas eu vou olhar para esse Deus eterno, para esse Deus refúgio e fortaleza da minha vida. A primeira perspectiva, quem é Deus? Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, como é que ele começa? Como é que é? Pai nosso que estais nos céus. A perspectiva, gente, nós precisamos no nosso relacionamento com Deus primeiro reconhecer quem é Deus. Às vezes a gente atropela as coisas e vai falando com Deus, etc. tal, mas como se a gente estivesse falando e a gente perde a perspectiva, a correria. Deus eterno,
de eternidade a eternidade, nosso refúgio e nossa fortaleza. Mas Moisés continua, uma segunda perspectiva: fazes os homens, versículo 3, voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A primeira perspectiva é esse Deus eterno, refúgio, nossa fortaleza sempre. A segunda perspectiva, que Moisés está lembrando para si mesmo, qual é? É que ele é pó, ele é finito. Diante de um Deus eterno, quem somos eu e você, irmãos? Diante de um Deus que para Ele 1000 anos são como um dia. O dia de ontem que passou, mais as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. A gente às vezes tem a impressão de que a gente é eterno. A gente não pensa assim? Às vezes parece que os nossos problemas são eternos, nossa vida é eterna. Já dizia o poeta, que seja eterno enquanto dure. Jovens, velhos, nosso tempo é limitado. Nosso tempo é limitado. E não nos esquecermos disso é fundamental para a nossa relação. Pessoas gastam fortuna, gente, para aumentar a expectativa das suas vidas. Pessoas gastam fortunas para tentar adicionar um ou outro ano, para prorrogar o evento da morte, que é um evento inevitável para todos vocês, para todos nós. Mas é difícil a gente se deparar com essa certeza em nossas vidas. Somente quando a gente está no velório de alguém é que a gente para pensar: puxa vida, nós somos finitos. Porque no dia a dia a gente parece se sentir muito mais forte, né, do que a gente é, até que vem aquela resposta daquele exame que nós não gostaríamos e percebemos que, bom, a nossa saúde tem a sua fragilidade. A saúde daquele meu amigo, daquele meu parente, também é frágil. Por quê? Porque na dimensão humana, todos nós somos finitos. Somente Deus é eterno. Quando você está com Deus, você se lembra da sua finitude? Você se lembra quem você é diante de Deus? Moisés tinha consciência, e ele declarou isso para Deus: Senhor, 1000 anos para o Senhor são como um dia. Eu não tenho essa capacidade, mas parece que nós homens, procuramos evitar esse assunto da morte, né? Preferimos proteger os nossos filhos, as nossas crianças, para falar sobre esse assunto da nossa finitude. A nossa sociedade tem dificuldade em lutar com isso, em lidar com isso no nosso dia a dia. Então Moisés olha para Deus, Deus eterno: eu sou como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas a terra murcha e seca. Sabe aquela pequena plantinha que tem um dia de vida, é o mesmo tempo para Deus, a sua vida. Pense nisso. Mas Moisés continua, uma outra perspectiva. Versículo 7: somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. O Senhor conhece as nossas iniquidades. Essa finitude que nós temos tem um outro agravante: o Senhor conhece as nossas iniquidades. Não escapam dos nossos pecados, inclusive os nossos pecados secretos. Versículo 9: todos os nossos dias passam debaixo
do teu furor vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80, para os que têm vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que é devido. Irmãos, além da perspectiva de um Deus eterno, além da perspectiva da nossa finitude, Moisés tem uma outra dimensão que é importante no nosso relacionamento com Deus, que é o conhecimento que Deus tem das nossas iniquidades, dos nossos pecados, dos nossos desvios, dos nossos pensamentos mais profundos, dos nossos pecados secretos, aquele que ninguém vê, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa falta de amor, da nossa dificuldade em ceder nosso espaço. Tudo isso Deus conhece. E Moisés, esse homem de Deus, ele sabia que lá no íntimo do seu coração havia iniquidade. E ele tinha consciência de que, ainda que todos os admirassem pela sua santidade, pelo seu relacionamento com Deus, no íntimo do seu ser, ele sabia das suas dificuldades, dos seus desafios enquanto homem, e tinha consciência de que Deus sabia de tudo isso. Você tem consciência disso na sua vida? Quando você está diante de Deus, você tem consciência de que Deus conhece o mais profundo do teu ser? O pensamento mais profundo, aquele pensamento que você esconde até da sua esposa, até da pessoa que está ali, do seu esposo, aquela pessoa que está do teu lado. E Moisés, tudo isso produzia nele temor, porque diante de um Deus eterno, irmãos, evidentemente, as nossas iniquidades para um Deus que é santo deveriam produzir em nós um temor na presença desse Deus. Não é medo, é um temor santo na presença de Deus, um temor reverente na presença de Deus, um temor diante do Deus eterno, Criador do céu e da terra, que é nosso refúgio sempre, mas que continua sendo santo e que não compactua com o nosso pecado, ainda que ele esteja escondido no mais íntimo do nosso ser. Então Moisés traz essas três perspectivas, e é interessante porque a indiferença ao pecado, que é um mal do nosso século, né, gente? É impressionante como que, quando a gente olha o que passa na imprensa, né, principalmente no último ano, é impressionante a capacidade das pessoas, mesmo em meio a tantas provas, né, como temos visto aí no nosso ambiente político, dizerem com a maior cara de pau: não, eu não fiz isso, eu não tenho nada a ver com isso, com uma coisa que é impressionante, no sentido de que ela está convencida de que realmente não houve nenhuma falha, nenhum pecado diante dos homens e diante de Deus. Quando nós começamos a conviver com os nossos pecados de uma forma constante, e quando nós nos esquecemos e deixamos para trás a certeza de um Deus que nos conhece intensamente, irmãos, nosso coração, ele começa a endurecer de tal forma que chega um dia que o pecado faz parte do nosso caráter, porque nos falta o conceito, ou a ideia, a certeza de que Deus conhece nosso coração. Eu posso enganar todo mundo, posso enganar a mim mesmo, com mentiras que eu faço acreditar, mas você não engana a Deus.
você não engana a Deus. Irmãos, 3 perspectivas. A primeira, a eternidade de Deus, Deus nosso refúgio. A segunda, nossa finitude. A terceira é que nós somos pecadores diante de um Deus santo. Isso, essas 3 perspectivas, essas 3 certezas que Moisés tem ao se relacionar com Deus, o levam a uma consequência inevitável, a se colocar diante de Deus para clamar, para pedir. E agora eu queria destacar junto com vocês, acompanhem comigo, lá no versículo 12, Moisés vai fazer 4 pedidos diante de Deus. 4 pedidos. O primeiro pedido que Moisés faz, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente sempre se confunde com essa questão de sabedoria, mas para a gente, para a Bíblia, sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado a situações práticas. Existem teólogos, existem sujeitos que estudam profundamente a Bíblia, estudam profundamente teologia, mas não tem sabedoria nenhuma. É a aplicação desse conhecimento prático no dia a dia. Não tem a ver com conhecimentos acumulados, mas é como essa palavra ela vai fazer diferença no meu dia a dia. Irmãos, Moisés olha para a sua vida, olha para as situações que ele vem enfrentando, liderando aquela grande população num caminho até a terra prometida, e a partir da perspectiva de Deus, ele olha para a sua vida e ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Se deixar, a gente vai aqui aprender da Bíblia, vem na escola dominical, vai juntar conhecimento, etc. tal, mas nada disso vai fazer diferença nas nossas vidas. Pare para pensar, como é que você reage às situações do dia a dia? Como é que você reage às surpresas? Como é que você reage naqueles momentos em que as coisas fogem do seu controle? Para você perceber o seguinte: quem eu sou na realidade? Como é que eu lido com as crises na minha vida? Como é que você é quando as coisas saem totalmente do seu controle? E você reage com relação àqueles que estão mais próximos de você. Irmãos, eu conheço pessoas que já viajaram o mundo inteiro, falam 6 línguas, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, mas não conseguem pedir perdão para a esposa, não conseguem reconhecer um erro diante de um filho, não conseguem dizer uma palavra de ânimo e de entusiasmo para aqueles que o amam, não conseguem ser sal e luz no ambiente onde estão. Então, Moisés não está falando de conhecimento. Senhor, o que eu quero é intimidade com o Senhor. O que eu quero é que tudo isso, Senhor, que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, realmente se torne algo de útil para a vida das outras pessoas. Lembra lá, em João capítulo 27, quando Jesus diz assim, logo depois da sua ressurreição: olha, da mesma maneira como o Pai me enviou, da mesma maneira como o Pai me enviou, eu envio vocês. Isso quer dizer o seguinte: da mesma maneira que nós olhamos para Jesus e como um vidro transparente, nós estamos vendo a Deus, Jesus está dizendo: olha, esse mesmo chamado é para vocês. As pessoas, quando olharem para vocês, quando olharem para nós, elas não querem simplesmente saber da sua teoria a respeito de Jesus, de todo o seu conhecimento teológico. Elas querem olhar para a sua vida e ver algo diferente. E essa é a sabedoria que a gente coloca no nosso dia a dia. Irmãos, você tem clamado por sabedoria? Tiago diz que Deus a dá livremente e de boa vontade. Você clama por isso?
nas suas orações? Ou você se limita a pedir para Deus para resolver os seus problemas ali, na próxima hora, do próximo dia, da próxima semana? Sabedoria. Que Deus nos encha dessa sabedoria. O que mais? Moisés tem um segundo pedido. Versículo 13: Senhor, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos que tanto sofremos. Moisés, além de pedir sabedoria, ele pede para Deus ter compaixão dele. Moisés quer viver uma vida diferente, praticando tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, mas ele precisa de sabedoria. Mas muito além de sabedoria, ele percebe o seguinte: Senhor, eu erro, eu falho, e sabe, aquela alegria, aquele entusiasmo, ele vai se desfazendo. Quantas vezes você já se deparou com a sua vida e se encontrou a si mesmo lambendo suas feridas, triste, porque parece que as coisas não caminham e você vai perdendo aquele entusiasmo com Deus? Moisés diz o seguinte: olha, Senhor, demonstra misericórdia. Ter compaixão é se colocar no meu lugar, é demonstrar misericórdia para com a minha vida. E como? Olha para a minha situação, se coloca no meu lugar. E ele fala uma coisa linda: satisfaz-nos pela manhã. Senhor, nessa manhã que se inicia, nesse dia que se inicia, me satisfaz hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu quero viver satisfeito, não com o meu emprego, não com o meu salário, não com a minha posição, não com a minha família, mas eu quero viver satisfeito e preenchido pelo Senhor. Me satisfaz pela manhã. É interessante que às vezes eu vejo umas pessoas assim, que têm uma vida de oração engraçada, né? Elas passam por algumas experiências, né? Já estou carregado para as próximas semanas aí, já aguento 4 dias, né? Fui no culto, maravilhoso, estou com o meu tanque cheio aí, aguento os próximos 4 dias. Irmãos, não é assim. A oração do Pai Nosso nos diz: Senhor, dá-nos o pão nosso quando? A cada dia. Me satisfaz, Senhor Deus. Você quer encontrar alegria para o seu dia? Né? Peça a Deus. Gente, às vezes a gente encontra cristãos aí: e aí, irmão, como é que está? Está ruim, está difícil. É ou não é? Como é que estou hoje? Pior que ontem. Como é que vai ser amanhã? Pior que hoje. É ou não é? Agora você imagina, cara, você vai estar no céu com essa pessoa. E aí, como é que está hoje aí no céu? Beleza? Cara, tá ruim. Tá ruim, tá faltando um negócio aqui. Eu não estou falando de salvação, não estou falando de perdão dos pecados, eu estou falando de alegria, de vida verdadeira, de você lá no teu trabalho, sabe? Está tudo difícil, tá? As coisas estão emboladas, o chefe está mandando cortar café, cortar despesas, etc. Tal, mas você está alegre. Por quê? Porque Deus é o seu refúgio de eternidade em eternidade. Ele é a sua fortaleza. Ele te dá sabedoria. Ele tem compaixão de você. E Ele te enche o seu coração de alegria verdadeira. Irmãos, tanto faz se o Brasil ganhou 5, 6, 7, 8 medalhas de ouro. Tanto faz se o Brasil ganhou medalha de ouro no futebol. Amanhã você estará alegre, porque você experimentou comunhão verdadeira logo pela manhã. Com quem? Com Deus. Com Deus, com esse Deus maravilhoso. E aí você vai poder dizer para alguém: sabe, cara, hoje eu falei com um cara sensacional de manhã. Ah, é? Com quem você falou? Presidente da empresa, com o Bolt? Com quem você falou? Eu falei com Deus. Eu falei com Deus.
satisfaz o meu coração, devolve essa alegria pela manhã. Mas olha só, Moisés continua focado em Deus e ele pede: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Irmão, sei que você passou dificuldades, né? Sei que você passou dificuldades e tal, mas irmão, não precisa brigar com a vida. E aí, voltando a um exemplo olímpico, é interessante a gente ver aqueles atletas falando: e aí, como é que você está se sentindo com essa medalha que você ganhou? Não, essa medalha foi a minha vitória por todos os anos que eu sofri, que minha vida foi um inferno, eu perdi isso, perdi aquilo, meu pai me abandonou, minha mãe... Cara, e aí, a medalha, esse pedacinho de ouro compensou tudo isso? Você viveu amargurado, lutando, tal, para ganhar essa medalha de ouro, para justificar que o seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, tudo deu errado na sua vida? Amanhã ninguém mais vai lembrar da sua medalha de ouro. Amanhã ninguém vai lembrar. E você vai estar sozinho. Esses dias eu vi uma entrevista com um sujeito que ganhou um monte de medalha de ouro no Brasil. E aí o repórter perguntou: onde é que estão suas medalhas? Ele falou: cara, eu não sei. Aí ele foi lá, buscou numa gaveta, achou as medalhas. Irmão, se você está buscando alguma justificativa, alguma medalha, alguma compensação por todo o sofrimento que aconteceu porventura na sua vida, deixa eu te dizer alguma coisa para você, irmão. Deus pode te dar alegria hoje. Hoje. Amém? Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha sofrido, peça a Deus para curar suas feridas, para curar o tempo das dificuldades. Ele pode lhe dar alegria verdadeira. Aquele que vem a mim, Jesus fala: eu não o lançarei fora. Rios de água viva brotarão da sua vida. Como ele disse para a mulher samaritana: você está aí reclamando da sua vida com esse monte de mulher, homem que você casou, viveu nos últimos anos. Se você conhecesse a mim, você nunca mais teria sede na sua vida. Essa é a alegria verdadeira, essa é a cura de todos os males. Não é uma medalha, não é alguma conquista na sua vida, não é aquele emprego, não é aquela conquista na sua vida, mas é Deus se relacionando profundamente com você, que vai curar você de todas as suas feridas. Apocalipse promete que Deus enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Você pensou nisso? Deus ali com o lenço: vem cá, Paulo. Puxa, Deus, mas tem uma ferida aqui, tem uma ferida ali, o cara me abandonou, o outro falou mal de mim e tal. Vem cá, chora comigo. Do jeito que você está, vem cá. Você tem experimentado isso na sua vida? Mas Moisés continua. O terceiro pedido: sejam manifestos os teus feitos, versículo 16. E os filhos deles, e aos filhos deles, o teu esplendor. Irmãos, alguém viu no jornal hoje a respeito do sol, hoje o sol não nasceu, mas o sol nasceu em vários dias dessa semana, né? Todo mundo falando da beleza do Rio de Janeiro, certo? Algum jornalista fez uma oração para Deus agradecendo: Deus, que lindo que é essa cidade. Eles mostravam todo aquele cenário bonito dos Jogos Olímpicos e tal, mas o que mais se destacava ali, gente? A criação de Deus. Alguém reconheceu tudo isso? Algum repórter elogiou: puxa Deus, olha, os arquitetos aqui fizeram uns negócios bacanas, mas cara, quando eu olho para o Pão de Açúcar, o Senhor dá de 10-0 em todos esses arquitetos. É ou não é? Quando eu olho essa lagoa aqui, eu vejo que o Senhor tem uma criatividade impressionante. Gente, eu conheço muitos locais no mundo. Não tem um local que tenha a beleza estética, né, da natureza como o Rio de Janeiro. O Daniel gostou agora, né? 10 pontos para o Daniel. Não tem, gente. Mas a gente vibra com essas coisas que são humanas, né?
E Moisés fala assim: Deus, que os seus feitos sejam conhecidos por nós, os teus servos e os nossos filhos. Que maravilha se a gente pudesse lembrar os nossos filhos de que esse sol maravilhoso, essa chuva que caiu o dia inteiro, né? Mas não, o que a gente faz? Hoje está ruim porque está chovendo, né? Quando não está chovendo, está ruim porque não chove. Então a gente, né? Se faz sol, está muito quente. Mas, gente, Deus é maravilhoso. Mas não aparece no jornal, ninguém fala sobre isso, porque a sociedade que nós vivemos, gente, ela prefere honrar homens. E Moisés ora: Senhor, que maravilha, nós estamos aqui no meio do deserto, mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu abro a minha tenda aqui, todo dia tem maná, esse povo aqui está há 40 anos, ninguém morreu de fome. O Senhor está cuidando, e Ele está cuidando de você. Mas a gente bate palma com um bando de homens. A gente viu os jornalistas babando lá para o Usain Bolt, chamando o sujeito de semideus. Irmãos, a única coisa que ele fez foi correr mais rápido que os outros. Eu não vi o Bolt, entendeu? Tirando a tempestade do mar, curando o leproso, fazendo um cego ver. Você viu? Não. Só porque ele ganhou 3 medalhas, porque correu mais que os outros. E a gente vai nesse espírito, né, de blá, 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 blá. Sensacional! Que os teus feitos sejam conhecidos dos teus servos. Nós vamos falar sobre isso. A Globo não vai falar sobre isso, mas nós vamos falar. Nós vamos falar. Esse lugar é maravilhoso porque Deus fez assim. Os teus feitos. E quantos testemunhos nós temos aqui na igreja de pessoas transformadas, vidas que não tinham expectativa, esperança nenhuma. Hoje o sujeito está aqui conosco, curando feridas, aprendendo do Senhor Deus, aprendendo das suas escrituras e conhecendo esse Deus maravilhoso. E finalmente, Moisés faz mais um pedido: esteja sobre nós, versículo 17, a bondade do nosso Deus soberano. Esteja sobre nós a sua bondade. Senhor, eu não vou dar um passo aqui se o Senhor não me colocar a sua bondade na minha vida. Eu preciso da sua bondade, Senhor Deus. Eu não preciso de posição, não preciso de dinheiro, eu preciso da sua bondade. Por quê? Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Irmãos, quanto tempo a gente gasta investindo em projetos e fica chateado porque às vezes esses projetos não dão muito certo. Moisés diz o seguinte: olha, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ter grandes projetos, mas se o Senhor não consolidar as obras das minhas mãos, tudo isso será em vão. Você tem essa perspectiva na sua vida? Um tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar um museu de um faraó contemporâneo de Moisés, e é impressionante. Estava lá no museu, né, a múmia do faraó, e do lado da múmia, né, vários artefatos que foram encontrados junto com essa múmia. E havia ali, diz o texto, né, estava ali, além da múmia, vários artefatos, que provavelmente tenham sido encontrados quase 2 toneladas de ouro com essa múmia. E a pergunta que me veio ao coração é: o que isso faz diferença para a minha vida hoje? Nada. A múmia não faz diferença nenhuma, os artefatos que foram encontrados não fazem diferença nenhuma, as 2 toneladas não fazem diferença nenhuma. Talvez fizessem para a pessoa que foi ali enterrada. Mas Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no ostracismo, 40 anos no deserto. E eu e você estamos aqui hoje aprendendo a partir de uma oração. E olha o que a Bíblia fala:
a respeito de Moisés. Olha lá em Deuteronômio capítulo 34. Não precisa abrir porque a gente já está no fim. Eu vou ler para vocês. Que o texto fala a respeito de Moisés. Em Israel, nunca se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou poder como Moisés, e nem executou os seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Por quê? Moisés entregou a Deus a consolidação das suas obras. Eu não sei qual é o seu projeto de vida. Eu não sei qual o trabalho que você tem se desgastado atualmente. Mas saiba que tudo isso pode virar pó. E você pode estar gastando um tempo enorme da sua vida em projetos que não vão fazer diferença para as próximas gerações. Talvez no seu velório, quando a gente estiver lá chorando por você, a gente não vai se lembrar de muita coisa que você vai deixar para a gente. Mas esse homem, Moisés, que morreu em um lugar que ninguém sabe onde Moisés morreu. Morreu sozinho. Poderia ter se tornado um sujeito que ninguém saberia dizer a respeito dele. Mas a história dele está registrada. A oração dele está registrada. Porque ele tinha Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, o Deus eterno. Ele era consciente de que ele era finito, que ele ia acabar. Ele era também consciente que Deus é santo e que os seus pecados fazem uma separação entre ele e Deus. Mas ele tinha confiança nesse Deus e clamava por sabedoria para viver uma vida diferente. Clamava por compaixão, por misericórdia, para que Deus renovasse a ele de alegria, de satisfação todos os dias, para que ele pudesse se lembrar dos feitos maravilhosos de Deus todos os dias da sua vida, para que seus filhos se lembrassem dos feitos de Deus na sua vida, e para que Deus pudesse, esse Deus eterno, pudesse fazer com que aquilo que nós gastamos o nosso tempo pudesse fazer diferença na vida dos outros. Essa é a oração de Moisés. Qual tem sido a sua oração? Como é que você tem se colocado diante de Deus? Esse Deus maravilhoso que quer fazer diferença na sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque, através do exemplo de Moisés, nós temos consciência, Senhor Deus, que não temos orado como deveríamos. Não temos nos relacionado com Deus como deveríamos, Pai. Senhor Deus, que Teu Espírito fale ao nosso coração, para que a gente busque, Senhor, não de vez em quando, mas todos os dias, a partir das perspectivas corretas, um relacionamento mais profundo com Deus. Que isso se torne prioridade nas nossas vidas. É o que nós pedimos, sabendo e reconhecendo que necessitamos do Teu Espírito para inspirar isso em nós. É no nome de Teu Filho Jesus que a gente pede. Amém.